Existe um momento na vida em que tudo muda para sempre. Para algumas pessoas, esse momento pode ser um encontro casual, uma descoberta inesperada ou até mesmo uma conversa que transforma nossa visão de mundo. Mas, para uma idosa de Miami, esse momento foi literalmente o instante em que seu coração parou de bater. O que ela viveu naqueles minutos críticos desafiou tudo o que a ciência médica acreditava ser possível. Sou do canal Círculo das Vidas e hoje vou compartilhar com vocês uma das experiências mais extraordinárias já documentadas por um médico. Esta é a história de uma mulher que, por alguns minutos, esteve clinicamente morta e trouxe de volta informações que ninguém poderia saber. Uma experiência que mexeu com as convicções de toda a equipe médica do Mount Sinai Medical Center, em Miami, e que nos convida a questionar os limites entre vida e morte. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua forma de ver a existência humana. Esta história foi documentada pelo renomado psiquiatra Brian Weiss, autor de obras que revolucionaram nossa compreensão sobre consciência e experiências próximas à morte. O que vocês estão prestes a conhecer aconteceu de verdade. Foi testemunhado por médicos respeitados e permanece como um dos casos mais intrigantes da medicina moderna. Uma descoberta que nos faz questionar: será que nossa consciência realmente se apaga quando o corpo para de funcionar? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos momentos em que cruzamos a linha entre a vida e a morte? Vamos descobrir juntos. Era uma manhã como qualquer outra no Mount Sinai Medical Center, em Miami. Os corredores movimentados do hospital recebiam mais uma paciente para exames de rotina. Ela era uma senhora idosa, diabética, que havia sido internada para uma série de testes médicos. Nada indicava que os próximos dias seriam diferentes de centenas de outras internações semelhantes. A equipe médica conhecia bem casos como o dela. Diabetes em idade avançada exige cuidados especiais, mas estava tudo sob controle. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. A senhora seguia sua rotina hospitalar normalmente, conversando com as enfermeiras, recebendo visitas da família, mantendo aquele espírito resiliente que costuma caracterizar pessoas de sua geração. Seus médicos acompanhavam seus sinais vitais de perto, ajustavam medicações quando necessário, e tudo parecia transcorrer dentro da normalidade esperada para alguém em sua condição. Mas às vezes, a vida nos reserva surpresas que desafiam qualquer expectativa. Era uma noite qualquer quando tudo mudou. Sem aviso prévio, sem sinais anteriores que pudessem alertar a equipe, seu coração simplesmente parou de bater. Uma parada cardíaca súbita transformou aquela internação de rotina em uma emergência médica de proporções dramáticas. O alarme soou pela unidade de cuidados intensivos e, em questão de segundos, médicos e enfermeiras correram para seu quarto. Era uma corrida contra o tempo, onde cada segundo poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. Ela entrou em coma profundo e os médicos tinham poucas esperanças de recuperação. A situação era crítica, mas a equipe médica não desistiu. Eles sabiam que ainda havia uma chance. Entre os médicos chamados para ajudar estava seu cardiologista, um profissional respeitado e experiente que tinha uma ligação especial com esta paciente. Ao receber a ligação de emergência, ele deixou tudo o que estava fazendo e se dirigiu rapidamente ao hospital. A urgência da situação exigia que cada membro da equipe médica desse o melhor de si. Era uma dessas situações onde a medicina se encontra com os mistérios da vida humana. Quando o cardiologista chegou à unidade de cuidados intensivos, a cena era típica de uma emergência médica. Equipamentos médicos funcionando a todo vapor, enfermeiras preparando medicamentos, outros médicos coordenando os esforços de ressuscitação. Era aquela atmosfera tensa e focada que caracteriza momentos onde cada decisão pode determinar o resultado final. Em sua pressa para chegar até a paciente, algo inesperado aconteceu.
O cardiologista tropeçou ligeiramente e deixou cair sua caneta de ouro, um objeto especial e distintivo que sempre carregava consigo. Era uma caneta elegante, valiosa, que havia ganhado como presente e que se tornara uma espécie de talismã profissional. A caneta rolou pelo chão da sala, passando por baixo de equipamentos médicos, até parar debaixo de uma janela no canto da sala. Durante uma pequena pausa no processo de ressuscitação, ele se abaixou e a apanhou, guardando-a novamente no bolso antes de retomar seu foco total na paciente. Esse gesto simples passaria despercebido em qualquer outra circunstância. Afinal, quem nunca deixou cair algum objeto em um momento de pressa? Mas, às vezes, os detalhes mais insignificantes ganham uma importância extraordinária. Naquele momento, nem ele, nem qualquer outra pessoa na sala poderia imaginar o quão significativo aquele pequeno incidente se tornaria. Enquanto a equipe médica trabalhava intensamente para salvar sua vida, algo extraordinário estava acontecendo com a consciência daquela senhora. Embora seu corpo estivesse em coma profundo, embora os monitores mostrassem que ela estava clinicamente morta por alguns minutos, sua experiência interior era completamente diferente do que qualquer pessoa na sala poderia imaginar. Ela mais tarde descreveria uma sensação única de se separar do próprio corpo, como se uma parte de si mesma, a parte mais essencial do seu ser, tivesse se desligado das limitações físicas e ganhado uma perspectiva completamente nova da situação. Era como assistir a um filme, mas um filme onde ela mesma era a protagonista em perigo. De acordo com seu relato posterior, ela flutuou para fora do corpo e se posicionou em um ponto específico da sala, próximo ao carrinho de medicamentos, perto da janela onde a caneta havia rolado. Dali, ela observava toda a movimentação médica com uma clareza e uma atenção aos detalhes que a surpreenderam. Podia ver cada membro da equipe médica, cada movimento, cada procedimento que estava sendo realizado em seu corpo físico. Ela observava tudo com grande concentração. Afinal, era a ela que os médicos estavam tentando salvar. Uma parte dela queria se comunicar com a equipe, tranquilizá-los, dizer que estava se sentindo bem e que eles não precisavam trabalhar com tanta intensidade e preocupação. Mas, rapidamente, percebeu que não conseguia se fazer ouvir. Era uma experiência frustrante e fascinante ao mesmo tempo. Quando tentou dar uma palmadinha no ombro do cardiologista para tranquilizá-lo, sua mão atravessou completamente o corpo dele, como se ela fosse feita de ar. Ele não sentiu absolutamente nada. A experiência dela continuava sendo cada vez mais intrigante. Embora não pudesse tocar fisicamente as pessoas ao seu redor, ela conseguia ver e ouvir tudo com uma precisão impressionante. Cada palavra pronunciada pelos médicos, cada instrumento utilizado, cada pessoa que entrava e saía da unidade de cuidados intensivos, tudo era registrado com uma clareza que a deixava admirada com suas próprias capacidades perceptivas naquele estado. Ela observou atentamente quando o cardiologista deixou cair sua caneta especial de ouro e viu exatamente onde ela parou. Observou também quando ele a apanhou durante uma pausa no processo de ressuscitação. Detalhes que normalmente passariam despercebidos ganharam uma importância especial em sua memória. Mas havia algo ainda mais surpreendente em toda essa experiência. Esta senhora havia perdido completamente a visão há mais de 5 anos. Ela era cega. Dependia de outras pessoas para se orientar no mundo. Havia se adaptado a viver sem a capacidade de enxergar. No entanto, durante esses momentos críticos, enquanto flutuava fora do seu corpo físico, ela podia ver tudo com uma nitidez perfeita. Cores, formas, movimentos, expressões faciais. Tudo estava claro para ela de uma maneira que não experimentava há anos. Era como se uma parte de si mesma, independente das limitações do seu corpo físico, tivesse capacidades que transcendiam as condições médicas que afetavam sua visão.
Enquanto isso, a equipe médica continuava seus esforços incansáveis. Medicamentos eram administrados, procedimentos de emergência eram executados com precisão, e, aos poucos, os sinais vitais começaram a se estabilizar. Era o tipo de recuperação que traz alívio e gratidão a todos os envolvidos. O coração voltou a bater, a respiração se normalizou e ela começou a retornar à consciência. Os médicos tinham conseguido trazê-la de volta. Mas o que ninguém esperava era o que ela tinha para contar sobre esses momentos críticos. Os primeiros momentos após sua recuperação foram de alívio geral. A equipe médica comemorava discretamente mais uma vitória contra as circunstâncias adversas, mais uma vida que tinha sido salva graças aos procedimentos médicos modernos e ao trabalho dedicado de profissionais competentes. A senhora estava consciente novamente, seus sinais vitais se estabilizavam gradualmente, e tudo indicava que o pior havia passado. Mas então, ela disse algo que pegou todos de surpresa. Com uma voz ainda fraca, mas determinada, ela se dirigiu especificamente ao seu cardiologista e disse: Doutor, eu observei todo o processo, vi tudo o que vocês fizeram. O cardiologista inicialmente sorriu, com aquela gentileza típica de médicos experientes, acostumados a ouvir os mais diversos comentários de pacientes em recuperação. Ele respondeu de forma educada, mas cética. Não pode ser, senhora. Você estava inconsciente durante todo o tempo. Você estava em coma profundo. Mas ela não se deixou desencorajar pela resposta dele. Com uma convicção que surpreendeu a todos os presentes, ela continuou. Era uma caneta muito bonita, aquela que o senhor deixou cair. Deve ser muito valiosa para o senhor. O impacto dessas palavras foi imediato. O cardiologista sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Como ela poderia saber sobre a caneta? Que caneta? Como uma paciente em coma profundo poderia ter observado um detalhe tão específico? Ele olhou ao redor da sala, procurando nos rostos dos outros médicos e enfermeiras alguma explicação lógica. Alguém teria comentado sobre o incidente? Não. Todos estavam focados demais nos procedimentos de emergência. Ninguém havia prestado atenção suficiente na caneta para depois comentar sobre ela. E mesmo que alguém tivesse notado, como explicar que uma paciente inconsciente tivesse ouvido e registrado essa informação? A situação ficou ainda mais intrigante quando ela começou a descrever a caneta em detalhes precisos. Ela falou sobre sua cor dourada, sobre seu formato elegante, sobre como brilhava sob as luzes da unidade de cuidados intensivos. Descreveu exatamente onde a caneta havia rolado e parado, debaixo da janela no canto da sala. Mencionou detalhes sobre quando e como o cardiologista a havia apanhado, durante qual momento específico da ressuscitação isso havia acontecido. Cada descrição era tão precisa, tão específica, que não deixava margem para coincidência ou adivinhação. Mas ela não parou por aí. Começou a relatar outros aspectos do que havia observado durante sua experiência fora do corpo. Descreveu com precisão impressionante as roupas que cada médico e enfermeira estava usando naquela noite. Mencionou detalhes sobre os procedimentos médicos que tinham sido realizados, a sequência exata dos eventos, as conversas que havia entre os profissionais da saúde enquanto trabalhavam para salvá-la. Ela conseguia identificar quem havia entrado e saído da sala, em que momento isso havia acontecido, e até mesmo comentários específicos que foram feitos durante o processo de ressuscitação. Era como se ela tivesse sido uma observadora privilegiada de sua própria emergência médica. O cardiologista estava visivelmente abalado. Sua formação científica entrava em conflito direto com o que estava ouvindo. Como médico, ele sabia exatamente qual era o estado de consciência de um paciente em coma profundo. Sabia que monitores médicos não mentem, que os sinais vitais indicavam claramente que ela estava clinicamente morta por alguns minutos. No entanto, ali estava ela, fornecendo detalhes que seria impossível conhecer
sem ter estado consciente e observando atentamente tudo o que acontecia na sala. Era um paradoxo médico que desafiava décadas de conhecimento científico acumulado. Nos dias que se seguiram, o cardiologista não conseguia tirar essa experiência da cabeça. Ele revisou mentalmente cada detalhe do que a paciente havia relatado, confrontando suas lembranças com a precisão das descrições dela. Não havia como negar. Tudo o que ela havia descrito tinha realmente acontecido, exatamente como ela havia relatado. Cada detalhe conferia, cada sequência de eventos estava correta, cada pessoa mencionada tinha realmente estado presente no momento certo. Mais impressionante ainda era o fato de que esta senhora era cega há mais de 5 anos. Como alguém que não conseguia enxergar em condições normais poderia ter visto cores, formas, expressões faciais e movimentos com tanta precisão durante um estado de coma? A medicina tradicional não tinha explicação para o que havia acontecido. Tratava-se de um fenômeno que transcendia os conhecimentos convencionais sobre consciência, percepção e as capacidades da mente humana. Este caso se tornaria um marco na carreira do cardiologista. Ele começou a prestar uma atenção especial aos relatos de outros pacientes que passaram por experiências próximas à morte. Descobriu que não se tratava de um caso isolado. Muitos de seus pacientes moribundos relatavam experiências semelhantes. Alguns descreviam encontros com pessoas queridas que já haviam falecido, como se essas pessoas estivessem esperando para acompanhá-los em uma transição para outro estado de existência. Havia relatos de pacientes que, mesmo em estado terminal e sem sedação, permaneciam lúcidos e descreviam visões de entes queridos falecidos em seus quartos de hospital. Uma de suas pacientes havia descrito a presença de sua avó, que havia falecido anos antes, sentada pacientemente em uma cadeira no quarto, esperando que chegasse o momento apropriado. Outro paciente foi visitado por seu filho que havia morrido ainda criança décadas antes, como se o tempo não tivesse passado para aquele relacionamento. O que mais chamou a atenção do cardiologista foi a mudança de atitude que ele observava nesses pacientes após relatarem suas experiências. Havia uma serenidade especial neles, uma aceitação tranquila da morte que era completamente diferente do medo e da ansiedade que costumava caracterizar pacientes terminais. Era como se eles tivessem recebido algum tipo de conhecimento ou confirmação que dissolvia seus medos mais profundos sobre o fim da vida. Inspirado por essas observações, o cardiologista desenvolveu uma nova abordagem com seus pacientes. Ele começou a dizer a eles: "Estou muito interessado naquilo que você sente e naquilo que você vive. Por mais estranho ou incomum que possa parecer, pode falar comigo sobre isso." Essa simples mudança de postura fez uma diferença enorme. Quando os pacientes se sentiam seguros para compartilhar suas experiências sem medo de julgamento ou ceticismo, eles se abriam com relatos fascinantes. E o cardiologista descobriu algo notável. Quando eles tinham a oportunidade de falar sobre essas experiências, o medo da morte diminuía significativamente. Era como se o simples ato de validar e escutar essas vivências tivesse um efeito terapêutico profundo. O caso da senhora diabética se tornou um divisor de águas não apenas para o cardiologista, mas para nossa compreensão sobre os limites da consciência humana. Brian Weiss, o renomado psiquiatra que documentou esta experiência, a utilizou como exemplo de como nossa alma ou consciência pode existir independentemente das limitações do corpo físico. Segundo Weiss, experiências como essa sugerem que há uma parte de nós que é indestrutível e imortal. Esta história nos convida a considerar possibilidades que talvez nossa ciência atual ainda não tenha instrumentos adequados para compreender completamente. Ela nos faz questionar se nossa consciência realmente se limita aos processos cerebrais, ou se há dimensões da experiência humana que transcendem as fronteiras físicas que conhecemos. Esta experiência extraordinária nos deixa
com reflexões profundas sobre a natureza da consciência e os mistérios que cercam os momentos de transição entre vida e morte. O caso documentado por Brian Weiss não é único na literatura médica, mas representa um exemplo particularmente bem validado de como experiências fora do corpo podem fornecer informações que desafiam nossa compreensão científica atual. O que torna este caso especialmente significativo é a combinação de fatores que o tornam difícil de explicar através de teorias convencionais. Temos uma paciente cega que descreve detalhes visuais precisos, uma pessoa em coma profundo que registra informações específicas sobre eventos ao seu redor, e um cardiologista respeitado que confirmou a veracidade de todos os detalhes relatados. Para aqueles que trabalham na área médica, experiências como essa abrem portas para uma compreensão mais ampla e compassiva do processo de morte. Elas sugerem que, talvez, devêssemos abordar pacientes terminais com uma abertura maior para escutar e validar suas experiências, mesmo quando essas experiências desafiam nossos paradigmas científicos atuais. Para todos nós, esta história nos convida a considerar a possibilidade de que a vida humana contenha mistérios mais profundos do que nossa ciência atual consegue explicar. Ela nos encoraja a manter uma mente aberta sobre a natureza da consciência e sobre o que pode acontecer nos momentos de transição mais significativos de nossa existência. O legado desta experiência continua através dos trabalhos de pesquisadores como Brian Weiss, Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Moody, que dedicaram suas carreiras a investigar e documentar experiências próximas à morte. Seus estudos nos ajudam a compreender que tais experiências não são raras ou isoladas, mas fazem parte de um fenômeno humano mais amplo que merece nossa atenção e respeito. Esta história nos ensina que, às vezes, as descobertas mais importantes sobre a natureza humana vêm não dos laboratórios ou dos livros médicos, mas da coragem de escutar com o coração aberto os relatos daqueles que passaram por experiências extraordinárias. Obrigado por acompanhar mais esta jornada conosco aqui no canal Círculo das Vidas. Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história mexeu com suas certezas sobre vida, morte e reencarnação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos casos reais que desafiam a lógica e nos fazem questionar os mistérios da existência.